Essa é uma questão do livro do Antônio Cícero que traz uma visão muito interessante sobre o conceito do que é ser moderno, do que é a modernidade. Observe que o autor trabalha a modernidade como uma fenda, uma fissura no tecido social. Nesse sentido, a modernidade sempre nasce como uma crítica a alguma coisa. Por exemplo, no século XV, nasceu como uma crítica à cultura cristã. E nesse sentido, a crítica exalta a capacidade da modernidade de racionalizar os processos. Mas não falando exatamente de uma cultura ou uma crítica a uma coisa específica, mas a um princípio racional que está disponível a todos os seres humanos. A modernidade, então, para o autor, não é uma época desenvolvida da história europeia, mas sim uma postura crítica do ser humano que rompe com uma época anterior à sua através da racionalidade. O enunciado, então, nos pergunta: com a leitura do texto, a modernidade pode ser entendida como: letra A, uma tendência filosófica especificamente europeia e ocidental de crítica cultural e religiosa. O texto nos mostra justamente o contrário, que a modernidade não consiste numa questão europeia, mas sim num modo de se comportar. Por isso a alternativa A é falsa. Letra D, uma tendência oposta a diversas formas de desenvolvimento da autonomia individual. Não, a crítica da modernidade é justamente para estimular a autonomia individual e não por ser oposta à autonomia individual. Portanto, a letra B é falsa. Letra C, um conjunto de princípios morais absolutos, dotado de fundamentação teológica cristã. Se você marcou essa, é que você pulou a palavra crítica na hora de ler o texto, porque tudo isso é o que a modernidade critica, esse conjunto de princípios absolutos. Letra D, um movimento amplo de propagação da crítica racional a diversas formas de preconceito. A letra D resume o texto de Antônio Cícero. Ela é verdadeira. Letra E, um movimento filosófico desconectado dos princípios racionais do iluminismo europeu. Olha, eu não posso falar que apenas a modernidade estava na Europa, mas isso não significa que na Europa não teve modernidade. Não faz sentido eu falar que foi desconexo, por exemplo, do iluminismo. Então a letra E, ela altera o raciocínio para tentar te confundir. Não é porque a modernidade não está só na Europa que eu posso afirmar que ela não esteja na Europa. Portanto, a alternativa E inverte o raciocínio de maneira falsa. Realmente, o único gabarito correto é a letra D.